Olá pessoal, estamos aqui para nossa recuperação. Vamos revisar. Sou o professor Edson aqui nesse momento, mas não se preocupe não. Essa aula de revisão são para aqueles que não conseguiram visualizar todo o contexto na unidade 2, tá? Todo o contexto, alguns pontos importantes. Às vezes a gente passa em um local e a gente visualiza muita coisa, mas algum conteúdo, algum objeto de conhecimento vocês deixaram de visualizar ou passou batido, tá? Mas não se preocupe não, que estamos aqui. E vocês vão reforçar o conhecimento, isso é maravilhoso. Então vamos lá para a nossa recuperação. Tudo que ficou vamos recuperar. Olha aí, galera. Gente, um aviso, ó. São as mesmas aulas, tá bom? Bem legal, bem interessante, conteúdo bem próximo. Aí vocês vão fazer uma recuperação bem legal. Filosofia política antiga, a moderna, com Rousseau e Locke. Liberdade e existencialismo, né? E o pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Então, assim, ó, filosofia política e existencialismo, bem legal. A 13, filosofia política antiga, né? Os gregos, né, foram os primeiros a analisar e debater sobre a política e cidadania. Eles se reuniam em dois lugares, lá na Acrópole e no Ágora. Por exemplo, lá pelos anos 21, 510, os três carinhas, Drácon, Solon e Clístenes, deram os primeiros passos em rumo à democracia. A palavra sofistas eram especialistas, remontam a eles, em retórica, tá aqui, ó. Da antiga Grécia se dedicava ao ao ensino do sentido das palavras. E retórica é a arte de falar bem, de convencer as pessoas, tá bom? Aí temos a filosofia clássica com Sócrates. Ele era contrário à aristocracia democrática, ele defendeu que a república deveria ser governada pelos filósofos. Ele teve um discípulo, vários, e um deles é o Platão. Para ele, cada indivíduo será livre enquanto estiver cumprindo as leis, criadas com o intuito de melhor conduzir a cidade. Para ele, como seu mentor, os filósofos que podiam governar a cidade, ó. Tinha essa capacidade no pensamento dele. E o discípulo de Platão, que é Aristóteles, do mesmo período, para ele a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum. Ele estabeleceu três melhores formas de governo. Aqui eu vou tirar essa palavra aqui. Ele estabeleceu três formas de governos para ser analisada, tá? Que é a monarquia, que é o governo de um homem visando o bem comum. Que é a aristocracia, né, que é o governo de um pequeno grupo e interesse coletivo. E a democracia, que é o governo do povo, né, de muitos, ou seja, o povo exerce a soberania diante disso. É hora de recuperar. Tem dúvidas, galera? Então vamos verificar. Aristóteles, a questão 1. Aristóteles estabeleceu três formas de governo, conforme a tabela abaixo, sendo que a terceira forma é a democracia. Aqui, ó, a terceira. Diante disso, identifique, compare e descreva como era a democracia na Grécia Antiga e hoje no Brasil atual. Na Grécia Antiga, a democracia era tida como direta, onde todos que tinham autorização se deslocavam até a praça para fazer decisões das questões da cidade, da polis. E no Brasil atual é a democracia indireta. Sabe a diferença das duas? Representativa, ou seja, escolhemos nossos representantes pelo voto. Lá não, eles iam direto, era direta. Aula 16, Filosofia Política Moderna com John Locke e Rousseau. O pensamento dele, ele estudou filosofia, medicina e ciências naturais, certo? As principais obras, Carta sobre a Tolerância, 2 tratados sobre o governo, ensaio acerca do entendimento humano e pensamento sobre a educação. Sua teoria política deixou grande contribuição ao desenvolvimento do liberalismo, principalmente a noção de Estado de Direito, tá? A visão política. Ele
O poder não é do Estado, e sim da população, que é soberania é do povo, segundo ele. Ou seja, né, vou colocar aqui. Opa. O poder deveria ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. O Estado liberal deve garantir uma lei natural. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância no meio político. Estado de natureza, que é o contrato social. Cada indivíduo seria juiz da sua própria causa. Aí, com isso, por causa disso aqui, surgem problemas nas relações entre indivíduos. Aí vem o Estado para regular e evitar os problemas por meio de quê? De um contrato social, chamado também como pacto. Para ele, o que dá origem ao Estado civil é a busca pela defesa da propriedade privada, considerado direito natural anterior à sociedade civil. A teoria e divisão dos três poderes foi esboçada na obra A Política de Aristóteles, na Antiguidade, mas a consolidação se deu por meio de quem? De autores iluministas como de Locke e Montesquieu. Os três poderes. Agora, Rousseau. Ele foi um importante filósofo, teórico, político e escritor. Nasceu na Suíça. É considerado um dos principais filósofos do iluminismo, sendo que suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Olha aí. Sua obra, O Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. E a questão do estado de natureza, os indivíduos viveriam em equilíbrio com as suas poucas necessidades, cuidando da própria sobrevivência até surgimento da propriedade, quando uns passam a trabalhar para os outros, gerando escravidão e miséria. É a desigualdade que corrompe o homem, segundo Rousseau. Soberano e governo. O contrato social, para ser legítimo, origina-se do consentimento necessariamente unânime, de ambos os lados. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo pacto, como ele próprio é a parte integrante e ativa do todo social. Ao obedecer à lei, obedece o que? A si mesmo, portanto, é livre. Essa teoria é inovadora por distinguir os conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo a soberania inalienável. O mesmo indivíduo é cidadão quando faz a lei e é súdito quando obedece a ela e submete. Há alguma dúvida? Hora de recuperar. Vamos verificar? Questão 2. Qual é a principal ideia defendida por John Locke em sua teoria política? A monarquia absoluta e a melhor forma de governo, segundo ele. Aula 18, a liberdade e o existencialismo, a relação homem e mundo. O que é liberdade? Nós vimos que a liberdade humana é admitida como absoluta. Temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independente das coisas que nos constrangem. Na Grécia Antiga, a liberdade era exercida no espaço da polis, cidade, na qual os cidadãos constituíam a política. E lá na Idade Média, a noção de liberdade é interior, na questão do próprio eu. Na Idade Moderna, o sujeito age pela força de sua vontade. E o que é o existencialismo aqui? Após a Primeira Guerra Mundial, inicia-se o quê? Uma reflexão sobre a identidade humana. O homem contemporâneo encontra-se só, vazio, perplexo na angústia diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? O ponto de partida para a filosofia existencialista está expressado no seguinte pensamento. A existência precede a essência. A relação entre liberdade e existencialismo. Para o existencialismo, o que define inicialmente a existência humana é a indeterminação. A vida humana é uma ação, uma prática. O homem encontra-se lançado no mundo
com consciência de que sua vida está por fazer. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, essência, de valor, de determinação e de prévia. O modo de ser humano é um poder ser, tarefa para si mesmo, de autodeterminação. O homem é lançado no mundo com a consciência de que sua vida está por fazer, ser construída. O ser humano está condenado à liberdade, de qualquer atitude que tomar era sempre um ato livre. Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só, pois a decisão é sempre um ato solitário, mas ao mesmo tempo tem que ser responsável. O ser humano está condenado a existir, condenado o quê? À liberdade. O homem é obrigado a assumir a sua existência. Hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Questão 3. Peter, imaginariamente, um jovem estudante da mediação tecnológica em Rondônia, está com dúvida entre seguir a carreira de advogado, como sua família espera, ou cursar filosofia, a verdadeira paixão dele. Ele passa vários momentos refletindo sobre o sentido de sua escolha e o que realmente importa para ele. Em qual das alternativas a seguir melhor representa um cenário existencialista sobre a situação de Peter? A letra B. Peter deve escolher filosofia, pois só assim poderá viver de forma autêntica e assumir a responsabilidade por sua própria existência. Que é o que ele gosta, tá? Aula 21, pensamento existencialista de Heidegger e Sartre, dois pensadores. Heidegger adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Russell para investigar o quê? A existência humana. Distinguiu entre ser e ente. Tudo que existe é um ente, tá aqui, ó. O ser é o único ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo. Quem é? O ser humano. Heidegger denominou o ser humano com a expressão Dasein, que é ser aí, tá? É alemão. O ser aí é o ser que existe na realidade e que pode ser aprendido pela consciência. Quando nasce, o ser aí é jogado no mundo pré-existente. Não escolhe e precisa dar sentido ao mundo. As características essenciais da condição humana, que é o ser no mundo, ser com e ser com os outros. O ser humano é livre porque ele é o quê? Um projeto. A essência do ser humano é indeterminada. Outra característica do ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade e descobre-se como um ser para a morte. Agora o Sartre. O ser humano não tem uma essência, ele diz ele, tá? Ao nascer. Ele vai construindo aquilo que é algo ao longo de sua vida, de sua existência. A existência dual gera o quê? Angústia. Por exemplo, o ser humano anseia ser idêntico a si mesmo, o ser em si, mas não pode ser para si. Ao mesmo tempo, não poderia ser pura consciência, ser para si, pois, para que haja consciência, é preciso que estejamos no mundo. E só podemos estar no mundo encarnados por meio de quê? De um corpo. Nessa perspectiva aí, né? Então, assim, somos lançados no mundo para que depois possamos ser alguma coisa. Tá bom? Somos a sementinha. Aí nós nascemos pequenos e vamos ser alguma coisa. Fomos lançados e vamos construindo, certo? Nascemos sem essência e sem identidade e as construímos enquanto existimos ao longo de nossas vidas. A condição humana determina que o ser humano construa sempre sua identidade. E aqui vocês já estão lá no terceirão, ó. Já está construindo a identidade de vocês, de cada um. O humano não é propriamente um ser, mas um vir a ser, na medida em que ele é sempre um projeto. O ser humano está condenado a ser livre,
pois a única escolha que ele não pode fazer é a de não ser livre. Logo, hora de recuperar. Se veio alguma dúvida até aí, então vamos verificar. Vamos lá. Questão número 4. Essa é do Enem 2020 com adaptações. Em A Morte de Ivan Ilyich, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilyich adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Ou seja, ele vai para a morte, né? Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo. Mas, em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. Logo em seguida, né, o texto descreve a experiência do personagem Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central da tradição filosófica. Qual delas? De qual tradição filosófica? A existencialista, na questão do reconhecimento de si mesmo, né? O ser em si e o ser para si. Então, e as referências que utilizamos. E agora, galera, aí vocês vão fazer uma avaliação de recuperação, certo? Parcial. Então tá aí, qual é a certa, qual é a errada, né? Qual é. E vocês vão fazer essa avaliação com muito adorno, né? No sentido de reflexão ao encontro da aula que vocês tiveram, né? Durante o percorrer da unidade. E vocês aí que ficaram os recuperandos, olha só, eu agradeço desde já que vocês possam, né? A partir de agora ter um novo caminhar, uma nova forma de pensar o mundo em sua volta. Não se preocupa não, a todo instante nós estamos assim. Fazemos o caminho, opa, tem um detalhe que ficou para trás, voltamos e fazemos de novo. Então é nessa perspectiva de caminhar, né, para o bem-estar de cada um, para o futuro de vocês. Um grande abraço e obrigado por ficar com a gente, né, durante esse percurso aí da unidade 2, principalmente unidade 1 também, do componente curricular de filosofia. Tchau, tchau e uma boa avaliação.